a máquina. Então, esta é a função específica do sistema operacional: gerenciar, organizar, gerenciar o seu computador. Muito bom. No material, acompanhe comigo por gentileza. O sistema operacional, ele administra as operações e os comandos executados. De um modo bastante simplificado, o sistema operacional é um conjunto de programas e arquivos que faz a máquina funcionar e que apresenta o instrumento necessário para auxiliar o usuário no controle das informações no processo. Bom, aqui comigo. Essa questão do sistema operacional, isso, o sistema operacional, ele é que vai fazer o quê? Essa relação entre o usuário e a máquina e vai propiciar o quê? Toda a organização, toda a administração das tarefas do seu computador. Então, esse é o software mais importante que nós temos. Esse é o software que vai te dar essa condição do gerenciamento, ele vai servir de base para toda a estrutura do seu trabalho no seu computador. Muito bom. Vamos continuar acompanhando no material esse seguinte detalhe. O sistema operacional é formado por um conjunto de rotinas, de procedimentos, que oferece serviços aos usuários do sistema e às suas aplicações, bem como as rotinas do próprio sistema operacional. Esse conjunto de rotinas é chamado kernel, ou seja, o núcleo e as suas funções. Bom, vamos relacionar daqui um minutinho o quê? As suas funções. Agora só acompanhem comigo. O sistema operacional, isso, o sistema operacional, ele na realidade ele é um conjunto de programas. O sistema operacional não é um programa só. O sistema operacional é um conjunto de programas, onde esse conjunto, né, trabalhando, né, ou seja, integrado, vai gerar essa condição da administração, vai gerar essa condição do gerenciamento do seu computador. Só que desse conjunto de programas, nós vamos o quê? Citar o kernel, que esse sim é o principal elemento, ou seja, ele é o núcleo de um sistema operacional. Então, todo sistema operacional tem o seu kernel, o seu núcleo. E, ou seja, vamos dizer assim, acoplado a esse kernel, nós temos uma série de outros programas que vão completando a funcionalidade ou as funcionalidades do quê? Do sistema operacional. Então, uma ideia que tem que ficar muito clara e muito definida, que sistema operacional é um conjunto de programas, onde esse conjunto de programas trabalhando de uma maneira integrada, gera essa condição da gerência, da administração, da organização do seu computador. Agora, o que nós vamos acompanhar? As principais funções de um sistema operacional. Então, comigo no material. Como está sendo exposto? O sistema operacional ele é considerado um software o quê? Gerente. Só que ele vai gerenciar várias partes do seu sistema, ou seja, desse conjunto. A primeira parte nós vamos falar do gerente de processo, da gerência de processos. Isso ou seja, um processo é um conjunto formado por um programa, seus dados e o estado do computador durante a execução. O gerente de processo, ele cria, elimina, suspende, comunica e sincroniza os processos. Então, ou seja, uma das funcionalidades, uma das funções, isso, do sistema operacional é a gerência de processos. Muito bem, mas nessa relação de gerências, nós vamos citar agora o quê? A memória principal. A gerência sobre a memória principal. Ele monitora o estado de cada parte da memória, controla o tráfego de dados e processos para a memória principal, alocando e desalocando o quê? Áreas dinamicamente. Bom, vamos só recordar aqui da aula passada que nós falamos da memória RAM. Lembra da memória RAM? Que é aquela memória volátil, aquela memória que só consegue manter informações quando o computador está o quê? Energizado. Então, o sistema operacional, ele controla todo o tráfego, todo o fluxo de informações que é encaminhado para essa memória o quê? Principal. Nós até falamos no nosso encontro a respeito da memória virtual, que é aquela memória que o sistema operacional, ele usa parte do disco rígido para completar a memória RAM.
Então, ou seja, esse é um exemplo clássico do gerenciamento do sistema operacional em relação a essa memória RAM. Porque ele avalia, né, ou seja, a sua capacidade. Se essa capacidade é insuficiente para armazenar o programa, ou até mesmo o volume de informações que vai ser processado, e ele verifica que essa capacidade da memória RAM é insuficiente, o sistema operacional ele vai utilizar uma parte do disco rígido completando essa funcionalidade, completando essa capacidade da memória RAM. Então, ou seja, está aí um exemplo do gerenciamento da memória RAM em relação, ou seja, ao sistema operacional. Muito bem. Outra parte, outro gerenciamento que o sistema operacional impõe ao nosso trabalho. Ou seja, é o gerenciamento da memória secundária ou de memórias secundárias. Bom, o que nós vimos que são as memórias secundárias? São todos os dispositivos de